Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro online. Peço a você que compartilhe esse link para algum amigo ou algum conhecido. Será a bênção. Mas antes, vamos ler um versículo que se encontra no livro de Salmos 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos dos nossos corações para que possamos louvá-lo e engrandecer o nome dEle com muita força, muita alegria. Vamos louvar o nosso Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Vamos continuar louvando o nosso Deus até que Ele venha, esse cântico maravilhoso. Louve ao Senhor com muita força, muita alegria.
graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Na próxima sexta-feira, dia 13, será a nossa vigília de oração. A partir das 19 horas até as 22 horas, 3 horas de oração.
A Bíblia nos ensina que a oração é um princípio basilar da vida do cristão, da vida da igreja. Tudo depende de oração. Então você é o nosso convidado. Não esteja ausente desse encontro tão especial da igreja, o encontro na vigília de oração. Essa vigília estava marcada para sábado passado, mas por alguma razão, foi modificada a sua data para a próxima sexta-feira. Contamos com sua participação. No próximo sábado, dia 14, a JBV, Juventude Batista da Vermelha, estará em um intercâmbio com a Juventude Batista Memorial, na Igreja Batista Memorial de Timon. O tema da noite será Conectados com Propósito. Você, jovem da Igreja Batista da Vermelha ou adolescente, comunique-se com o nosso líder Pedro e com a equipe de liderança da juventude, porque haverá transporte para saindo da frente do templo da Igreja Batista da Vermelha para a Memorial de Timon. Então você que é JBV não pode perder esse encontro maravilhoso. Dia 22 será a abertura da nossa campanha de missões mundiais aqui na Igreja Batista da Vermelha. Estaremos trabalhando com os pequenos grupos multiplicadores e durante esse período da divulgação da campanha, todos nós estaremos envolvidos e vamos ter um alvo desafiador. Prepare-se, Missões Mundiais precisa da sua participação e da sua contribuição. Desde já, ore por esta campanha, porque o Evangelho precisa chegar até o último habitante deste mundo. Que Deus abençoe nossa campanha, em nome de Jesus. No dia 29 desse mês de março, estaremos fazendo o batismo da primeira turma 2026. Será aqui mesmo no templo da Igreja Batista da Vermelha, na celebração vespertina, a partir das 18 horas. Então você é o nosso convidado. Você que é da igreja, que já está caminhando no discipulado e deseja batizar-se, procure a nossa líder do Ministério de Discipulado, a irmã Josélia Lopes. Esta semana começamos os encontros de preparação para o batismo. Vem participar da membresia da Igreja Batista da Vermelha. Vem crescer conosco. Graça e paz, meus irmãos do estado do Piauí. Meu amigo Pastor William Salgado, meu amigo Marcos Pedroso, tem um convite para vocês. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos do maravilhoso estado do Piauí, tá chegando o nosso Multiplique Regional, dias 27 e 28, Deus vai ministrar no nosso coração, vamos conhecer mais os princípios da visão de igreja multiplicadora, relacionamentos intencionais, relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores, irmãos, e o meu sonho chegando lá no Multiplique é ganhar o teu abraço, meu queridão. É isso aí, estaremos juntos, dia 27 e 28 de março. Aumente as suas expectativas, porque Deus vai falar ao seu coração. Será um tempo incrível na presença do Senhor, junto com a sua caravana, com o seu pastor, seu líder. Você, pastor, leve a sua igreja e vamos juntos celebrar, porque somos igreja, movidos, uma igreja que vai, uma igreja que vive os relacionamentos discipuladores. Deus abençoe vocês e até lá! Um forte abraço. Deus abençoe. O que nos move é o que nós cremos. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor. Leia comigo Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. Use o QR Code na tela e oferte e dizime com generosidade. Vamos orar, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, por tudo que tens provido nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esta celebração, Senhor, por mais este culto, por cada um que está aí presente para poder assistir esse culto, para poder celebrar e cultuar o Teu nome, Pai.
e te louvar com todo o seu coração. Que em nome de Jesus, Pai, Tu esteja a abençoar esses dízimos e ofertas que aqui foram depositados, ó Pai. Abençoa esse recurso e multiplica, Pai, para que ele seja utilizado única e exclusivamente para as Tuas obras, ó Pai. Pois é em nome de Jesus que eu te faço oração. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és o só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Boa noite, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus a todos vocês e as suas famílias, que o seu lar seja impactado com a presença do Espírito de Deus e a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine seus caminhos. Temos um princípio nosso, batista, é que a palavra de Deus é luz e também ela é lâmpada, né? Como diz as Escrituras no Salmo 119, versículo 105. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, não é? O versículo vai nos informar isso sobre as Escrituras. E nós, os batistas, cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, quando a palavra de Deus entra no nosso lar, ela muda a nossa forma de viver, ela muda tudo em nós, começando pelo nosso coração, pela nossa mente, o nosso comportamento, o nosso corpo. A gente começa a olhar o nosso corpo de forma diferente. Que essa palavra poderosa de Deus enche o seu coração. Aquiete-se aí no seu lugar, no seu sofá, onde você estiver. Anote alguma coisa que Deus vai falar ao seu coração, uma frase, uma palavra, algo vai lembrar a você o que você precisa fazer para agradar a Deus, para melhorar a sua vida, para restaurar um relacionamento com alguém. Deus
pode fazer coisas impossíveis na sua vida nesta noite. Vamos orar? Coloque aí no seu coração, na sua mente, algo que você gostaria de receber de Deus. Mas, acima de tudo, coloque na sua mente o desejo de que Deus fale ao seu coração. Bondoso Deus, Pai misericordioso, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações, pelo teu Santo Espírito. Obrigado por esta palavra que o Senhor vai comunicar ao nosso coração nesta noite. E aqueles que vão ouvir essa palavra hoje ou em qualquer outro momento possam ser edificados por ela, Pai. A começar em mim, fala aos nossos corações e transforma a nossa vida para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos nesse período aqui em IBV Online tratando sobre o tema Mais Consagrados. E esta é uma série que nós começamos há alguns domingos atrás, e essa série, essas reflexões, elas não são um estudo teológico profundo, não é a nossa intenção dar a você todas as bases teológicas, mas oferecer ou refletir sobre a palavra de Deus, substâncias bíblicas que vão nos despertar e nos orientar e nos direcionar a viver uma vida mais consagrada a Deus, que vai nos levar para mais perto do Senhor e viver a vontade dele no nosso dia a dia. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que pensar em mais consagração também nos desperta para mais entrega, mais renúncia e mais entrega ao Senhor. Renúncia daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que é propriamente nosso, da nossa vontade, dos nossos sonhos, para viver a vontade de Deus, para viver os sonhos de Deus. Isso é maravilhoso quando nós começamos a viver os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são melhores do que os nossos próprios sonhos. Ele conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, e isso de uma vez só. Deus sabe o que aconteceu conosco, o que está acontecendo e o que vai acontecer, está diante dele. Então podemos confiar que ele tem o melhor para a nossa vida. Começamos essa série refletindo sobre um coração mais transformado, depois mente mais transformada, e no domingo passado nós refletimos sobre um corpo mais transformado. Você que assistiu, que refletiu nessa palavra, o que mudou na sua mente nesta semana que passou? Depois que você ouviu esta palavra, que decisões você tomou para cuidar melhor do seu corpo, para consagrar seu corpo mais a Deus? É importante que aquilo que nós ouvimos da palavra, nós coloquemos em prática, porque quando nós colocamos em prática, a nossa vida é transformada. O tema de hoje é procedimento mais transformado. Veja que nós começamos com coração, mente, corpo, e agora nós vamos para a ação. O procedimento, a forma como nós nos comportamos, como nós reagimos, como nós agimos no dia a dia, como o nosso procedimento pode ser mais consagrado. E para pensar nisso, nós vamos usar uma história maravilhosa. Creio que é uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. É a história de José no Egito. E nós vamos tirar dessa história alguns princípios que vão nos despertar e nos orientar em como nós podemos viver um procedimento mais consagrado. Como texto gerador, nós vamos ler em capítulo 45 de Gênesis, versículo 7 e versículo 8. Gênesis, capítulo 45, versículo 7 e versículo 8. Eu leio na versão Almeida Revista e Atualizada, chamada ARA. Diz as Escrituras assim: Deus enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então, José estava conversando com seus irmãos e ele diz: Deus me enviou adiante de vocês. No versículo seguinte, ele vai dizer:
assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai para Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Na verdade, eu li aqui na Nova Almeida Atualizada. Bem, que Deus aplique essa palavra em nossos corações e que possamos viver e aprender aquilo que Deus quer falar conosco a respeito da história de José e o nosso procedimento. Bem, você conhece a fábula do patinho feio? Com certeza, como criança, ou já agora adulto, adolescente ou jovem, você já viu um filmezinho, ou já ouviu, ou já leu essa fábula, a fábula do patinho feio de Hans Christian Andersen. Essa fábula narra a história de um filhote de cisne que foi chocado junto com os patos, ou seja, o ovo de cisne foi chocado no ninho de uma pata. Então, ao nascer os filhotes, não é? O cisne, naturalmente, bem diferente dos patos. Então, o cisne marrom, totalmente diferente. Então, ele foi ridicularizado, ele foi, ao longo daqueles dias, foi olhado com indiferença. O jeito dele se era diferente do jeito dos patos, não é? E esse pato se sentiu tão pressionado, aliás, esse cisne, não é? O patinho feio, se sentiu tão pressionado que ele fugiu. Ele fugiu para encontrar o seu lugar e ele passou um inverno muito severo, até que, passando em um lago, ele viu a sua imagem. E depois de algum tempo ele percebeu que agora ele não era mais aquele patinho feio, agora ele era um ser bonito, branco, né, de asas longas, e ele entendeu que ele não era um pato. E nessa caminhada ele encontra outros cisnes, e aí ele se identifica como um cisne, se identifica com o seu grupo ideal. Bom, é certo que o autor ele teve um propósito ao criar, ao escrever essa fábula. Eu penso que, particularmente, como é difícil, não é? Uma das lições é como é difícil se enquadrar em um ambiente que não é o seu. Está vivendo em um lugar, em companhias de pessoas que são muito diferentes de você. Então, isso é um aprendizado para nós, porque eu olho para isso, para o nosso procedimento. Como é diferente o procedimento de alguém que é consagrado a Deus para alguém que não é consagrado a Deus. O discípulo de Jesus, ele não deve se sentir à vontade no meio daqueles que não falam a língua santificada pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, a palavra de Deus. Quando alguém se sente à vontade num ambiente que não é um ambiente santificado por Deus, ela precisa pensar um pouco. Será que eu estou me deixando moldar por pelo mundo, pela cultura, por esse ambiente que não é um ambiente para mim? O Salmo 1 diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, ou seja, nós não devemos ter comunhão, nós não devemos odiar, nós devemos amar e compartilhar do amor de Deus, mas não devemos copiar os mesmos procedimentos. É por isso que um procedimento mais consagrado, um procedimento de alguém que de fato está buscando a Deus, que tem comunhão com Deus, causa estranheza. Às vezes as pessoas criticam, as pessoas dizem, tu quer ser santo, mas não é isso. Você já é santo. Se você tem um procedimento consagrado a Deus, você já foi santificado por Deus. Uma das coisas importantes para entendermos dentro dessa série também, quando pensamos em mais consagrado, é que nós partimos do ponto de vista de que você já crê em Jesus. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Se assim você fez essa confissão pública e no seu coração você crer em Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus está em você e Ele está trabalhando
para santificar você, para separar. O conceito de santo é separado para Deus, para separar você do pecado e daqueles ambientes que não agradam a Deus, para viver o projeto de Deus. Como está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos vivificou, ou Ele vos deu vida, estando vós mortos nos teus delitos e pecados. Ou seja, o teu espírito ele foi vivificado, ele possui uma nova vida, porque Jesus te deu essa nova vida, a vida que ele lá na cruz ele morreu para que você tivesse a optar por segui-lo como seu discípulo. Então, quando nós pensamos num procedimento mais consagrado, nós pensamos do ponto de vista bíblico de que você já começou essa caminhada ao entregar o seu coração a Jesus. Se você ainda não fez, faça-o e experimente o melhor de Deus na sua vida. Então, como dizíamos, se você está vivendo com Deus, o seu procedimento é diferente. Você usa palavras diferentes. Você não é mais identificado como alguém do mundo sem princípios ou alguém que é irado, que usa as emoções como a base das suas decisões. Não. Vamos olhar a história de José e aprender com ele como nós podemos consagrar mais o nosso procedimento. José, ele foi o 11º filho de Jacó. Jacó, ele teve 4 mulheres, 2 mulheres casadas e naquela época ele tinha aquelas que eram companhias de suas esposas e as esposas podiam dá-las para coabitar com seus maridos e gerar filhos para elas. Os filhos eram como se fosse da esposa. E José é o 11º filho dessa vida de Jacó, né, com suas esposas, e ele também era o filho da esposa amada, Raquel, aquela por quem Jacó se apaixonou à primeira vista e trabalhou 14 anos, não só 7, ele trabalhou 14 anos para poder tê-la como sua esposa. Então, ele demonstrava um amor grande por José. Ele, como diz a Bíblia, ele demonstrava amar mais a José. Não é que ele não amasse os outros filhos, mas ele demonstrava amar mais José porque ele era filho da esposa preferida dele. E José, ele andava muito próximo de Jacó. Jacó tinha José sempre perto dele. José, na sua história narrativa, que começa no capítulo 37 de Gênesis, começa com a idade dele aos 17 anos. Então você vai perceber que José, aos 17 anos, ele é um jovem que é criado aos pés do seu pai, no que nós podemos dizer sob os ensinos direto do pai, enquanto os outros já são bem mais velhos e estão cuidando dos rebanhos, estão cuidando da vida, da família, do clã de Jacó. Então, uma das coisas importantes na história de José é que ele começa a se destacar como alguém que é fiel aos princípios do pai. Ele, no seu procedimento, demonstra sua honestidade e sua inclinação para fazer as coisas que agradam a Deus. Mas os irmãos de José, eles tiveram muitos ciúmes de José. Primeiro, porque o pai demonstrava amá-lo mais. O pai, Jacó, fez uma túnica muito bonita para José e não fez para nenhum outro dos outros filhos. Os filhos ficaram com muitos ciúmes, os irmãos de José. E também José, ele acompanhava os filhos de Zilpa e de Bila. E quando José voltava desse pastoreio de ovelhas, ele contava para seu pai aquilo que os seus irmãos faziam de errado. E isso criava ainda mais ciúmes e ódio no coração dos irmãos de José por ele. Mas uma coisa foi, digamos assim, a gota d'água. José teve um sonho. E nesses sonhos, você vai perceber que José ele é colocado como alguém
que tem autoridade sobre os irmãos. Ele teve 2 sonhos. Em um deles, o sonho demonstrava que ele teria autoridade sobre seus irmãos, e o outro, que ele tinha autoridade sobre seu próprio pai e sobre sua mãe. Agora, quando ele termina de contar os sonhos, a Bíblia vai dizer no versículo 37, capítulo 37, versículo 4, que eles, os irmãos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Lá no versículo 8, depois dos sonhos, ele diz assim: e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eis aqui o pano de fundo que vai provocar a história de José e a sua relevância para o povo de Deus e para nós hoje, para aprender com a vida desse homem, o filho predileto, vendido como escravo, preso, acusado de tentativa de estupro, elevado a governador da nação mais poderosa do seu tempo. Destino? Não. Propósito. Diz as Escrituras, o Senhor era com José. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gênesis 39, versículo 2 e versículo 3. Como desenvolver um procedimento mais consagrado, né? Quero destacar 4 lições que podemos aprender com a jornada de José no Egito. Lógico, a análise dessa narrativa nos lega muitas outras lições, mas eu quero destacar apenas 4. A primeira lição: conheça o propósito de Deus para a sua vida. Conheça o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, como isso vai influenciar o meu procedimento? Porque se o propósito de Deus para a sua vida for do seu conhecimento, o propósito molda tudo aquilo que você faz. Quando você conhece o propósito de Deus, o propósito de Deus molda o seu procedimento. Imagine que Deus diga a você, ou você tem uma iluminação na palavra de Deus, do propósito de Deus para a tua vida, e o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai desprezar? Claro que não. Você vai fazer tudo para estar em condições de viver o propósito de Deus. Então, uma das maneiras que nós podemos consagrar mais o nosso procedimento é entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Onde nós vamos aprender o propósito de Deus para a nossa vida? Aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. E na história de José nós aprendemos um pouco disso. Vamos observar que Gênesis 37, de 1 a 3, vai demonstrar que José ele andou muito com seu pai. Ele aprendeu com seu pai sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre a história do seu pai e o seu relacionamento com Deus. Jacó instruiu José e, notadamente, entendemos que ele também instruiu os outros irmãos. Mas José, naquele momento, ele é o destaque na vida de Jacó, ele é o filho da velhice. E ele é instruído pelo seu pai sobre quem Deus é e sobre como, na sua história, a história de Jacó, Deus se manifestou. Então, nós podemos entender sem nenhum erro quanto às Escrituras que José conhecia a história da relação do seu pai com Deus. Outra coisa que nós podemos entender é que os sonhos de José, eles não são sonhos comuns, não são sonhos porque José dormiu com a barriga cheia, jantou, comeu muito na janta. Não é isso. Às vezes nós sonhamos por causa disso. Temos sonhos terríveis, pesadelos, não é? Às vezes com cãibra na perna e a gente não consegue no sonho correr. Tudo isso são sonhos naturais, mas o de José foi um sonho de Deus. O sonho em que ele teria autoridade sobre seus irmãos, ele no futuro ele estaria numa posição de autoridade, era um sonho profético, um sonho de Deus. Deus revelou ao coração de José o projeto de Deus para a vida dele.
Como nós podemos saber isso? Você vai olhar, por exemplo, no capítulo 37, de 5 a 10, nós temos ele contando o seu sonho e a reação dos seus irmãos e do seu pai. No versículo 11 do capítulo 37, na parte B, o texto diz que Jacó guardava aquilo no coração. E você sabe por que Jacó guardava aqueles sonhos de José no coração? Porque Jacó também teve sonhos de Deus. Ele sonhou com a escada quando ele estava fugindo da sua terra. Ele sonhou com a escada que ligava a terra ao céu e ele fez um pacto com Deus. Então Jacó reconheceu, pelo fato dele guardar no seu coração aquela história dos sonhos de José, ele dá a entender que ele reconhece que aqueles sonhos não são sonhos comuns. Então José conheceu o propósito de Deus. Conhecendo o propósito de Deus, você vai ler a história de José e você percebe que o seu procedimento foi coerente com o desejo de Deus para a vida dele. Então, o primeiro passo para você consagrar mais o seu procedimento é você entender o propósito de Deus para a sua vida. Ou, pelo menos, eu julgo que se você já entregou sua vida a Jesus, você já entendeu que o propósito de Deus para a sua vida é que você se santifique mais, que você entregue mais de si a Ele, e a partir do momento que você se entrega a Ele, a sua vida vai sendo transformada e você vai experimentando nova vida. Como disse Jesus, uma vida em abundância. Então, conheça o propósito de Deus para a sua vida. Conheça aquilo que Deus diz na sua palavra que é para você fazer, que faz parte da maneira como você deve viver nesse mundo. Como está o seu procedimento em relação ao conhecimento da vontade de Deus? Como você pode destacar o propósito de Deus na sua vida e como isso tem influenciado o seu procedimento? Aprendemos com José que conhecer o propósito de Deus para a nossa vida molda o nosso procedimento. Aprenda e viva isso. A segunda lição da história de José, para aprendermos a consagrar mais o nosso procedimento, diz o seguinte: mantenha a fé e a esperança nas adversidades. Primeiro, conheça o propósito de Deus para a sua vida. Segundo, mantenha a fé e a esperança nas adversidades. Sabe por quê? Porque a fé e esperança alimentam o propósito. Fé e esperança alimentam o propósito. Veja bem, José, ele é vendido. Primeiramente, ele é vendido pelos seus irmãos. E você vai perceber que quando José é vendido, ele vive essa angústia. Ele não entende por que os irmãos estão fazendo aquilo com ele. E a intenção dos irmãos, como diz as Escrituras, era matá-lo. Mas Rúben, que é o mais velho, intercedeu e deu a sugestão de colocarem-no em uma cisterna. Mas quando Rúben saiu e passou uma caravana de midianitas, então os outros irmãos venderam José como escravo. Agora imagine como ficou a mente daquele adolescente, um menino de 17 anos, vendido pelos próprios irmãos como escravo. Mas eu imagino, eu faço uma inferência de que na caminhada para o Egito, naquela caravana de escravos, José não deixou de lembrar do Deus do seu pai. As histórias de relacionamento de Jacó com Deus e de Deus com Jacó, de como Jacó teve que sair da sua terra e numa terra estranha. Deus foi com ele e o fez prosperar até que retornasse à sua terra. E eu acredito que então José, naquela viagem como escravo, ele faz um pacto com Deus. A Bíblia nos mostra que o procedimento de José vai demonstrar que ele tinha uma aliança
com Deus. E nós vamos perceber isso um pouco mais à frente, olhando a própria Escritura. Então, mantenha a fé e a esperança nas adversidades. A primeira adversidade de José foi ser vendido pelos próprios irmãos como escravo. Aí, então, como escravo no Egito, a José foi vendido a Potifar, um militar de Faraó, e ali na casa, a segunda adversidade crucial na vida de José, ali na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que ele era um jovem de boa aparência, não é? Que para nós era um jovem bonito, talvez como você, ou não sei. Mas o que aconteceu? A esposa de Potifar pôs os olhos sobre José e desejou estar com ele e convidou ele várias vezes para deitar-se com ela. Mas José rejeitou esse convite. Por fim, em um dia em que não havia empregados na casa, ela convidou José para o seu quarto e José, não aceitando, ela o agarrou e ele fugiu, deixando a sua túnica nas suas mãos. E então aquela mulher o acusou de tentativa de estupro. E uma das coisas que é importante percebermos é que, como escravo na casa de José, Deus era com José. A Bíblia diz no capítulo 39, versículo 2 e 3, que o Senhor era com José. E a Bíblia nos diz que tudo que ele fazia, no versículo 3, o Senhor prosperava em suas mãos. E quando aquela mulher tentou seduzi-lo e ele fugiu, a palavra de José é a seguinte, ele diz assim, no capítulo 39, versículo 9, ele diz assim, falando do seu patrão, ele diz, ele não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que o pensamento e o procedimento de José tem dois viés aqui. Ele quer honrar a Deus e honrar a confiança do seu Senhor. Agora, perceba que a maneira como José se sai dessa situação, ele recebe o prejuízo, ele é acusado de estupro e essa adversidade, então, é muito grande. Ele é lançado numa prisão, injustamente, mas ele permanece firme com sua esperança, a esperança de que um dia ele seria libertado, mas também mantinha sua fé no Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Outra adversidade, a Bíblia nos mostra que José na prisão, ele continua com o mesmo procedimento. Na prisão, a Bíblia vai nos dizer que Deus era com ele. Da mesma forma, Deus estava com José e o abençoava, e tudo que ele fazia, Deus prosperava em suas mãos. Então, houve dois prisioneiros de Faraó, um padeiro e um copeiro, e eles, um dia, José os percebeu tristes, e então lhes perguntou o que houve. E esses dois, então, mencionaram os sonhos. José interpretou os sonhos daqueles homens, e como ele interpretou, assim aconteceu. Quando o copeiro foi restituído a Faraó, ele disse ao copeiro, lembre de mim, lembre de mim. Mas o que aconteceu? Ele é esquecido. A Bíblia vai nos dizer que, no versículo 23 do capítulo 40, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Veja, José fez o bem, mas o copeiro, restituído à sua posição de honra, ele esqueceu de José. Então, esse é um momento de adversidade. Quem gosta de ser esquecido? Ninguém. Nós gostamos de ser lembrado. E quando fazemos o bem, então, ele foi esquecido. Mas em todos esses momentos de adversidades,
José manteve um procedimento consagrado a Deus, separado para Deus. Ele manteve a sua fé e a sua esperança em Jesus, digo, em Deus, o Deus do seu pai. Agora pense numa coisa, como está o seu procedimento diante das adversidades, as dificuldades? Você acha que tem uma dificuldade, uma adversidade maior do que José teve? Será que você está mantendo sua fé e sua esperança em Deus? O seu procedimento demonstra como o seu coração está em relação a Deus. Mantenha sua fé e esperança. Deus não esqueceu de você. Deus, Ele está à sua disposição. Ele está andando com você, mas Ele quer se relacionar profundamente com você. Talvez a adversidade que você está enfrentando é uma oportunidade de você crescer no amor de Deus e conhecer o propósito dele específico para a sua vida. Então, José, ele conheceu o seu propósito. Então, para ter uma vida mais consagrada, conheça o propósito de Deus para a sua vida. Depois, José, no meio às adversidades, ele manteve sua fé e esperança em Deus. Mantenha sua fé e esperança em meio às adversidades, focado no propósito que Deus tem para a sua vida. Em terceiro lugar, a terceira ideia é santifique o seu coração. Nós já vimos a primeira mensagem reflexiva dessa série, é coração mais consagrado. Aqui nós estamos pensando na santificação do coração. E o que é santificar o coração? Santificar o coração é você proteger o seu coração daquilo que não é bom. Ou se há algo de ruim no seu coração, mágoa, ressentimento, que às vezes é normal nessa nossa caminhada humana, você precisa tirar isso do seu coração. E quando você tira isso do seu coração, você está consagrando mais o seu coração. Quando você limpa o seu coração daquilo que não agrada a Deus, você está consagrando mais o seu coração, está santificando. E por que é importante santificar o coração? Porque o coração consagrado, ele revela-se em ações e serviço e lealdade. Veja bem, se eu santifico o meu coração, eu vou demonstrar isso como? Em rituais? Não. Em ações de serviço e lealdade. Como José nos ensina isso? Apesar de vendido, ele servia com uma excelência, mesmo sendo escravo. Ele servia com excelência. Quantos de nós, às vezes, fazemos no nosso trabalho, que é bênção de Deus para a nossa vida, ações que não demonstram o nosso compromisso com a excelência. José, mesmo como escravo, vendido por seus irmãos na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que ele trabalhava com excelência. E isso demonstra que o seu coração não estava focado na raiva, na rebeldia, no desejo de sobrepor-se. Isso é maravilhoso para nós aprendermos, porque em um mundo em que hoje nós estamos em contextos em que as pessoas estão lutando por si mesmas e não consideram as outras, às vezes criticam, às vezes mentem, às vezes fazem o que não é correto para tomar o lugar do outro, é importante que o seu coração esteja consagrado a Deus, santificado, para que você demonstre a Deus e ao próximo através de serviço leal e de serviço que ajude o outro a ter o encontro com Deus. Olha, você pode observar que, apesar de injustiçado, de ser acusado de estupro injustamente, José não deixou de fazer o bem. A fé foi mantida e ele continuou fazendo o bem. Na prisão, você pode ler a sua vida ali na prisão, no final do capítulo 39, a Bíblia diz que ele recebeu a administração da prisão.
E tudo que ele fazia, Deus abençoava. Olha como é impactante para nós termos um coração santificado, porque nós vamos conhecer o desejo de Deus. Quando foi esquecido pelo copeiro, ele não se desesperou. Em nenhuma dessas situações, ele ignorou o propósito de Deus. Em nenhuma dessas situações, ele se rebelou para fazer o que o mundo gosta, porque às vezes a adversidade vem sobre a vida do cristão, do discípulo de Jesus, e ele termina indo para a bebida, indo para as drogas, indo para a promiscuidade, ou simplesmente se omitindo de trabalhar na obra do Senhor. Mas José não fez isso. Ele manteve um procedimento coerente com a sua fé e com sua entrega a Deus. Por fim, ele, com o seu coração pacificado com Deus, lá no final, ele verbaliza amor por seus irmãos e perdão. Ele perdoou seus irmãos de coração, reconhecendo que Deus estava nessa história, que tudo fazia parte do propósito de Deus. Como nós vamos descobrir que o que vivemos é propósito de Deus se nós nos desviarmos dele? Jesus está conosco. Jesus é o nosso Senhor. Ele é quem nos comanda. Ele que é o cabeça da igreja. E quando nós obedecemos, nós vivemos o melhor de Deus para a nossa vida nessa terra. José, ele demonstra para nós que viver para Deus requer procedimento coerente com a nossa fé. Por fim, eu quero compartilhar com os irmãos e com você que nos acompanha nesta celebração desta noite, que José, ele honrou a Deus. E isso também é uma lição para nós consagrarmos mais o nosso procedimento. Honre a Deus em cada passo da sua história. Honre a Deus em cada passo da sua história. Então, lá do início, como nós podemos consagrar mais o nosso comportamento? Conheça o propósito de Deus para a sua vida. O propósito molda o procedimento. Segundo, mantenha a fé e a esperança nas adversidades. Fé e esperança alimentam o propósito. Terceiro, santifique o seu coração. Coração consagrado revela-se em ações de serviço e lealdade. E, por fim, honre a Deus em cada passo da sua história. Sabe, às vezes nós colocamos em ênfase um talento ou um dom e às vezes nós dizemos que é nosso. Às vezes nós olhamos para o que Deus nos deu como recursos financeiros, ou mesmo como a beleza, um corpo belo, um rosto bonito, e nós achamos que isso tudo é nosso. E isso desagrada a Deus. Sabe o que José fez? As pessoas o procuraram como o padeiro e o copeiro quanto ao sonho, e José disse assim, olha, capítulo 40, versículo 8, bem no final ele diz, porventura não pertencem a Deus as interpretações? José, ele não trouxe para si a glória da interpretação dos sonhos. Ele honrou a Deus. Diante de Faraó, para a interpretação dos sonhos de Faraó, ele diz algo semelhante. Ele diz no capítulo 41, versículo 16, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Veja que quando é dito, você interpreta sonhos, ele diz, não, está em mim. É Deus quem faz. Honrar a Deus em cada passo da nossa história vai nos ajudar a receber aquilo que Deus tem prometido para nós. Honrar a Deus atrai sua graça e sua misericórdia. É por isso que quando nós honramos a Deus, Deus nos protege nos momentos de luta, de adversidade, e Deus nos aponta o caminho a prosseguir.
procedimento mais consagrado, então, passa por todos esses tempos. A resposta de um procedimento mais consagrado às tentações vai glorificar a Deus. A sua resposta com um procedimento mais consagrado às deformações da sua alma, como orgulho, soberba, amargura, ressentimento, que são possíveis de nos atingir, mas nós damos respostas a ela com um procedimento mais consagrado a Deus. Como diz o apóstolo, irai-vos e não pequeis. Não pecar é uma resposta a uma ira. Então nós damos respostas com um procedimento que agrada a Deus. E quando nós fazemos isto, nós honramos a Deus. Isso atrai a graça dele e a sua misericórdia. Isso acontece quando nós também reconhecemos a soberania de Deus. José diz, é Deus quem faz. Jesus lá no capítulo 15, versículo 5 do Evangelho segundo escreveu João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Soberania de Deus e vulnerabilidade nossa. É com Jesus que nós prosseguimos. Então, faça isso. Consagre mais o seu procedimento a Deus. Quero fazer algumas aplicações. Seu procedimento mais consagrado é a prova prática que o seu coração, que sua mente e o seu corpo estão mais consagrados. Ou seja, como é que eu revelo às pessoas que estão ao meu redor que eu sou uma pessoa mais consagrada a Deus ou que eu estou me consagrando mais a Deus? Como eu revelo que o meu coração está mais limpo, pacificado com Deus, a minha mente está focada naquilo que Deus diz para eu pensar e para eu fazer, a minha mentalidade é a mentalidade cristã. Como é que eu demonstro que o meu corpo está em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus através do meu procedimento? Como eu me comporto, como eu ando e como eu me relaciono como um procedimento em relação aos outros, é que eu vou demonstrar que eu estou dentro do padrão de Deus de consagração. Então, você pode pensar assim, como é que eu vou aferir o meu comportamento para saber se ele está mais consagrado? Bem, é fácil você aferir isso, é olhar para os seus atos. Você mente muito, ou você mente demais, então você não está com procedimento consagrado a Deus. Outra coisa, você está colocando o seu corpo sob imoralidade sexual, então seja qual ela seja, então se você está fazendo isso, você não está com o seu corpo, com o seu procedimento mais consagrado. Isso significa que se você deixa de mentir, se porventura isso é uma fraqueza sua, se você deixa de se colocar em situações de submissão à promiscuidade sexual, você está consagrando mais a sua vida e o seu procedimento a Deus. Se alguém age com desonestidade e faz isso com prazer e não é tocado, não sente o toque do Espírito Santo, então ela está com um procedimento desagradável a Deus. Mas se você é tocado pelo Espírito Santo e você se arrepende, pede perdão a Deus e abandona o pecado, então você está consagrando mais o seu procedimento. Um procedimento que às vezes passa despercebido em meio à igreja, a omissão na obra. O que você está fazendo no reino de Deus? O que você está fazendo na obra da igreja? Você está envolvido, empenhado, você está fazendo discípulos, está participando dos PGMs, você está se envolvendo na comunhão dos irmãos. Se você está fazendo isso, você está consagrando mais o seu procedimento. Quando você participa mais, quando você ora mais, quando você lê a Bíblia. Mas se você não está, então você tem um problema, você precisa ajustar. Porque se nós somos de Deus, nós queremos estar no meio do povo de Deus. Agora, tem algo no seu dia a dia, sua família. Como está você? Como é o seu procedimento na família? Você é alguém que dá problema para seus pais?
É alguém que dá problema para os seus filhos? Como está o seu procedimento? Então você pode saber pelo que as pessoas dizem sobre você, porque o que elas dizem sobre você, se for a verdade, tem a ver com o seu procedimento. Outra coisa importante para aferir o nosso procedimento, verifique sua atuação no trânsito. Faça uma meta. Por exemplo, você diz palavrões no trânsito? Às vezes tem cristãos, discípulos de Jesus, que confessam que dizem e não têm a intenção de mudar. Então você está desagradando a Deus nesta área. Agora, se você dizia palavrões no trânsito, mas você entendeu que você precisa se consagrar mais e você está evitando, você está vencendo, porque você está se fortalecendo mais em Deus, então você está consagrando mais o seu procedimento. Então é assim que se faz. É nas ações do dia a dia que nós experimentamos um procedimento mais consagrado. Veja, outra coisa importante. Você acha que suas decisões estão glorificando a Deus? Suas escolhas? Suas decisões quando supostamente está sozinho, você está glorificando a Deus ou não? Então, isso faz parte do seu procedimento. O que você está fazendo quando está sozinho? José, ele glorificava a Deus, ele honrou a Deus. Por isso Deus era com ele, fazia prosperar. Avalie seu procedimento no meio da família. Você é dos que grita com sua esposa ou com seu esposo? Seu procedimento no meio da família vai determinar como está a sua vida com Deus. Como é o seu comportamento durante o culto? Durante o culto que você celebra na igreja, ou agora mesmo, que você ligou o seu celular, o seu tablet, a sua TV, o seu computador, para ouvir a palavra. Você está concentrado na palavra? Então você precisa consagrar mais esse procedimento. Esse é o seu procedimento com Deus. Se durante o culto eu não me consagro para Deus, como será o restante da minha vida? Então, procedimento mais consagrado. Aprendemos com José. E por causa do seu procedimento mais consagrado, ele foi elevado a governador do Egito. Porque, primeiro, ele conheceu o propósito de Deus e ele teve um procedimento coerente com o propósito de Deus para a sua vida. No meio das adversidades, ele não desesperou, ele não abandonou a fé. Ele manteve a fé e a esperança no Deus que ele acreditava. E mais do que isso, ele prossegue, ele santifica o seu coração, ele perdoa aqueles que lhe perseguiram, perdoa seus irmãos, e se coloca como um instrumento de Deus para abençoá-los. E ele, em todas essas coisas, ele honra a Deus. E quando ele honra a Deus, ele atrai a graça e a misericórdia de Deus. Vamos nós, façamos o mesmo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nosso coração. Amém? Então você que vem acompanhando essa série ministrada ao longo desses últimos cultos que foram desenvolvidos, onde menciona sobre o nosso coração ser mais consagrado ao nosso Deus, a nossa mente, o nosso corpo, e hoje você foi abençoado com um procedimento mais consagrado ao Senhor, como tem estado a tua ação diante do Senhor, o teu proceder diante do Senhor. Então você que foi privilegiado com essa palavra, você também pode tomar uma decisão importante na sua vida. Você pode decidir entregar a tua vida a Jesus hoje, neste exato momento, e se você tomar essa sábia decisão, basta você deixar a sua mensagem aí no chat, que você aceita Jesus Cristo, deixa a tua mensagem que nós iremos entrar em contato com você, iremos falar sobre a palavra de Deus, iremos trazer um aprofundamento maior das Escrituras Sagradas na tua vida e mostrar aquilo que Deus ele tem preparado para você. Então, se você quiser, também pode entrar na nossa comunidade, que é no grupo online da IBV, e lá você vai interagir com os amados irmãos, com o nosso pastor, com toda a igreja, e com certeza você vai ser abençoado. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Deus amado, por essa palavra maravilhosa que o Senhor entregou aos nossos corações. Que cada um, Pai amado, que ouviu esta palavra, seja
plenamente impactado com o poder da Tua palavra, meu Senhor, e que nós venhamos compreender e entender aquilo que Tu tem preparado para as nossas vidas, meu Deus. Que o nosso procedimento diante do Senhor, de fato, seja mais consagrado. Que nós venhamos abdicar dos nossos prazeres, aos quais nós tínhamos outrora, e que o nosso prazer hoje unicamente seja servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos os amados irmãos, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que ouviram esta palavra também e que tomem esta sábia decisão de entregar a vida a Ti. Nós te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz. A IBV Online tem um WhatsApp exclusivo para você se conectar conosco. Aponte seu celular para este QR Code e entre em nossa comunidade. No WhatsApp dessa comunidade, você pode interagir, fazer os seus pedidos de oração, solicitar um estudo bíblico ou uma visita. A nossa equipe estará atenta para lhe ajudar. Só lembrando que essa comunidade é para aqueles que não podem estar presentes na IBV, que estão distantes por alguma razão. Ao mesmo tempo, a gente também fala da importância daqueles que estão no grupo da IBV presencial, ou nos PGMs, ou nas organizações, podem estar interagindo por lá. Desejo uma ótima semana em nome de Jesus.